remédio psiquiátrico, ele me ajuda ou me transforma em outra pessoa? Tenho certeza que você já parou para pensar nisso ou possui esse medo de tomar o remédio e achar que você vai se transformar em alguém que você não é. Nesse vídeo eu vou te explicar que isso não acontece e por quê. Bom, então, os medicamentos psiquiátricos, eles agem de uma forma muito específica nos neurotransmissores do teu cérebro. Se você está precisando de mais serotonina, noradrenalina, ele vai lá e vai só disponibilizar essas moléculas a mais para o teu cérebro. Eles não vão mudar teus pensamentos de uma forma direta, eles não vão mudar quem você é e nem como você se sente. Então, muita gente me pergunta, às vezes vem com uma dúvida, né, de que tá tomando medicação, se sente melhor, os sintomas saíram da frente, principalmente sintomas ansiosos, mas que a pessoa não tá sentindo o efeito do remédio. Quase como se ela quisesse uma pílula mágica que ela tomasse e sentisse o efeito baixando. Não é isso que acontece e não é para acontecer. Remédios em que a gente sente o efeito na hora acontecer são, por exemplo, os sedativos, benzodiazepínicos. Por quê? Eles foram feitos para isso. A gente usa eles para, por exemplo, crises agudas, né? Crises de ansiedade, crises de pânico. Então, realmente, você precisa tomar e imediatamente sentir seu corpo desacelerando. Agora, quando a gente fala de tratamento para ansiedade, para depressão, para burnout, para insônia, o remédio não vai ser percebido por você no dia a dia. O que você vai notar? Mais calma, menos distração, menos ansiedade, mais foco, mais relaxamento, menos pensamentos acelerados, mais paciência com as pessoas, um sono de maior qualidade. Então, são efeitos indiretos que você vai perceber, mas aquilo lá não vai mudar quem você é, não vai mudar a estrutura do teu corpo, tá? Então, se você tem medo ou acha que isso pode acontecer com você, saiba que não vai acontecer. O mecanismo do remédio não é esse, ele não seria tão poderoso a esse ponto. Sobre os efeitos colaterais, né, que isso sim é uma pergunta bem válida e que, pelo menos nas minhas consultas, eu explico sempre antes de começar a medicação. A pessoa precisa entender que os efeitos colaterais no começo do tratamento são extremamente esperados, são normais. Por quê? O nosso cérebro, ele não está acostumado com uma molécula química, que é a medicação, chegando lá todo dia, né, quando você toma a medicação. Então, no começo, a gente tem um efeito paradoxal, né, que você está tratando ali tua ansiedade, tua depressão, mas no começo você tem efeito colateral, você até pode ficar mais ansioso, mais inquieto, porque a medicação está numa liberação sérica ainda muito grande. Ela está ocupando os receptores onde ela vai agir. Então, aquela ocupação inicial tamanha é mal vista pelo cérebro. Aquilo gera um efeito negativo. Com o passar dos dias, no máximo ali 2 semanas, 14 dias, isso já para de acontecer. Teu cérebro já se adaptou a esses receptores que agora estão ocupados de uma forma equilibrada e o efeito colateral ele passa. Então, geralmente o que eu vejo, 5, 7 dias de efeito colateral. Tem pessoas que nem sentem nada, isso também pode acontecer, são sortudos, mas depois tudo passa. E aí sim, depois desse efeito de adaptação, que a gente começa a ver os efeitos positivos do remédio. Então, não é tomei hoje, amanhã tô melhor. No começo você vai se sentir mal, talvez você vai sentir que você está piorando, mas depois desse tempo os efeitos positivos começam de fato a acontecer e aí sim você vai perceber a melhora vindo. Então os efeitos colaterais mais comuns para você saber quais são? Aumento da inquietação e da ansiedade no começo, pode te dar um pouco mais de sono sim, pode dar um pouco de dor de cabeça, tontura e algumas alterações gastrointestinais. Esses efeitos são autolimitados, eles passam sozinhos, mas se você precisar, a gente sempre orienta o que fazer caso eles estejam muito chatos. Bom, então se você tem medo do remédio, saiba que com acompanhamento médico, com a indicação clara se ele precisa ser usado, quando e qual ser usado, vai funcionar, vai dar certo. Você vai estar fazendo isso sob supervisão. Agora, se você tomar qualquer medicação da sua vizinha, da sua mãe, da sua amiga, você não sabe se aquilo vai servir para você. Pode até ser que o problema da pessoa seja parecido, mas pessoas são diferentes e o remédio é indicado para exatamente os tipos específicos de situação que a gente avalia apenas em consulta. Não tem como substituir esse processo. E por fim, remédios não são milagrosos, não são pílulas mágicas e não resolvem todos os problemas do mundo sozinhos. Isso é sempre importante de enfatizar. Se você apresenta um problema como ansiedade, como depressão, como burnout, a gente precisa cuidar da tua vida como um todo. O remédio ele é apenas uma parte dessa pirâmide de tratamento. Ele é algo fundamental, muitas vezes sim, mas só ele não vai resolver tua vida de uma forma global. Então,
Práticas como terapia, meditação, atividade física regular, leitura, reduzir o excesso de uso de celular, por exemplo, também são práticas complementares que vão te ajudar a melhorar. E a notícia boa é que se você fizer tudo isso que o remédio não faz por você, logo, logo você vai conseguir parar de depender dele, você vai conseguir tirar essa medicação de um jeito mais fácil. Se você só toma o remédio e só confia nele, provavelmente você vai querer tomar ele para sempre, porque você vai estar usando ele como uma muleta crônica e não como uma muleta temporária que você pede ajuda quando precisa e depois volta a andar com as próprias pernas. Remédio não é vilão, não é herói. Tudo depende da forma como ele é usado, porque ele é uma ferramenta de tratamento. Depende se você precisa e quando você precisa. O remédio certo, na dose certa e com o acompanhamento adequado, ele pode sim salvar a tua vida. Mas o que eu quero que você entenda, você que está me assistindo, é que o conhecimento que você tem acerca disso também vai te ajudar muito. Saiba o que você está fazendo, entenda os processos, porque isso vai te dar mais autonomia e liberdade a longo prazo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue aqui no canal e comenta aqui nesse vídeo qual que é a tua opinião sobre medicamento. Você já teve uma opinião e depois mudou? Qual que foi a tua experiência com isso?